Tirei um minutinho que eu quero contar uma coisa pra vocês, eu quero conversar um pouco com vocês. Faz alguns dias que eu não venho gravando mais vídeo normal, só stories, mas hoje eu vim trazendo pra vocês mais uma atualização da minha vida. Todos os vídeos que eu tô postando aqui, a maioria deles é sempre versos bíblicos, motivacionais, e também eu falo muitos testemunhos. Eu quero, um dia quando eu não existir mais aqui neste mundo, eu quero que qualquer pessoa que possa olhar para os meus vídeos possa entender o propósito que eu tive em gravar cada um deles. E todo o propósito que eu tenho é mostrar para você que está aí do outro lado que temos um Deus que faz milagres, que realiza propósitos, um Deus que nos ama de uma forma que a gente muitas vezes não iremos compreender, mas Ele nos ama mesmo assim. E o que eu vou falar para vocês é algo que eu esperava só contar em um outro momento. Porém, Deus, Ele vem falando muito comigo e eu acredito que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes eu não sei, mas Deus, Ele sabe. E eu vou tentar falar aqui o mais rápido possível para que vocês consigam entender. Eu já tentei gravar esse mesmo vídeo várias vezes, porém eu não consigo. Sempre acontece alguma coisa, sempre eu travo, mas eu acredito que hoje vai dar certo. Hoje eu tô mais calma, tô relaxada, tô cansada, porque eu viajei hoje e eu cheguei muito cansada, então eu disse, vai ser hoje. E eu espero que dê tudo certo. Há mais ou menos 10 meses atrás, eu fui diagnosticada com depressão, crise de ansiedade e crise de pânico. Eu falo para vocês que de 10 meses pra cá, tem sido os momentos muito difíceis na minha vida. Porém, são esses momentos que Deus, Ele está falando fortemente comigo, sabe? Às vezes a gente não compreende. No começo eu questionava, sabe, Deus. Eu perguntava, Senhor, por que comigo, né? E eu deveria perguntar o porquê não comigo. Tudo começou, eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou falar o pico. Qual foi o pico que me veio chegar nisso? Teve uma pessoa que eu gosto muito dessa pessoa, e essa pessoa foi machucada assim profundamente, com muita força, com muita intensidade. E eu acredito, por eu não suportar o que aquela pessoa está passando ou passou na época, eu não consegui lidar com a situação. Eu acredito que foi isso, eu não consegui lidar. Eu ver o sofrimento da pessoa, eu ficava imaginando como é que a pessoa tá. Nunca imaginem como é que as pessoas estão sentindo, o que é que as pessoas estão passando. Se puder orar, ore, se puder interceder, interceda, mas não questione como a pessoa está suportando certos tipos de coisas, que muitas vezes você não aguentaria aquele certo tipo de coisa e você só vai arrumar problema para sua vida, igual foi o que aconteceu com a minha vida. E no começo foi bem mais difícil, eu não conseguia sair de casa. Sempre quando eu tentava, eu tinha crises, e crises horrorosas, assim, sabe? Eu sempre tentava ir para a igreja, porque eu disse, eu não vou dar liberdade pro inimigo. Eu vou para a igreja, porque a vontade do inimigo é que a gente não vá. E eu chegava lá na igreja e ficava muito triste, sabe? Nossa, muito triste, muito triste. Eu ficava assim... E tipo, eu sou um tipo de pessoa que eu não sei disfarçar algo que eu tô sentindo. Se eu tô feliz, eu mostro. Se eu tô triste, eu mostro. Se eu tô pasmada, eu mostro. Tudo eu mostro. Tô trabalhando isso na minha vida para guardar mais os meus sentimentos e mostrar para pessoas que de fato se importarão com o que eu estou sentindo, se é que vocês me entendem. E por várias vezes eu chegava em casa em pranto, chorava muito, sofria, porque é muito difícil quando você... Eu acho que uma das coisas mais difíceis é você ter a crise de pânico, porque você se desespera com tudo, né? Eu ficava com medo das pessoas chegarem perto de mim. Quando eu chegava nos lugares, eu ficava... Agora, medo de que eu não sei explicar para vocês, mas eu ficava muito assustada. Era algo assim, bem horrível, horrível mesmo. E com essa decepção que eu tive, que não era minha, era de outra pessoa, mas eu peguei essa decepção para minha vida pelo fato de machucar alguém que eu
me importo, né? Eu não vou dizer que eu me importava, eu me importo até hoje com essa pessoa e gosto muito dessa pessoa. Essa pessoa se machucou de uma forma tão drástica assim. Eu comecei, eu acredito, a gerar muita angústia na minha mente para chegar ao ponto que eu cheguei. E eu achava que psicólogo, psiquiatra, isso era tudo coisa para doido, sabe? Ai, que eu tinha Deus, eu tenho Deus, então isso bastava, que Deus ia me curar. Só que eu deixei chegar longe demais. Foi a depressão, crise de ansiedade, que eu tinha ansiedade por tudo ou por qualquer coisa que vocês possam imaginar. E o que eu acredito que era pior é a crise de pânico. E ao passar por tudo isso, eu senti a necessidade urgente de procurar ajuda profissional. Porque muitas vezes as pessoas julgam muito um cristão que procura uma ajuda profissional por algo da mente. Ah, é porque não agradece. Escutava muito. Ah, fulano tem isso e aquilo porque não agradece. Ah, é falta de Deus, não lê Bíblia. Ah, fulano tá assim é porque não ora. Não vai para a igreja. Tudo isso eu sempre fiz. Sempre fui grata a Deus por tudo que Ele fez. Todos os dias da minha vida eu leio a Bíblia, eu oro, eu louvo ao Senhor. Mesmo diante dessa enfermidade, eu sempre fazia isso. Teve uma amiga que chegou pra mim e falou assim: vai ter dias que você não vai conseguir ler a Bíblia e tá tudo certo. Eu fiquei mais desesperada do que tudo na vida. Eu digo: Deus, tira tudo, Senhor. Tira toda a vontade de eu sair de casa, de fazer faxina, que eu amo fazer faxina. Eu tava uma fase assim que eu fazia porque tinha que fazer, mas não era algo que me dava mais prazer. Cozinhar, até hoje eu perdi esse desejo de cozinhar, que eu sempre amei muito cozinhar. Eu perdi. Não sei se um dia isso vai resgatar na minha vida, mas eu não sinto mais aquele desejo, aquela felicidade em cozinhar desde então. E sair, eu nunca gostei de sair, isso foi algo que piorou assim 1000 vezes mais. E eu falo pra vocês, a depressão não é por você não ser uma pessoa grata. A depressão não é porque você não é um cristão fiel, um cristão verdadeiro, não é porque você não procura Deus. Depressão não é porque você quer chamar a atenção, porque você quer aparecer. Depressão é algo sério, sabe? É algo que muitas vezes existem muitas denominações que não conseguem entender. E sempre dizem que é falta de comunhão, falta de... Ai, agradece não. Não é isso. É uma doença como outra qualquer. Sabe qual é a única diferença? A diferença é que todos os dias da sua vida você procura momentos em que você possa não viver. Se é que vocês me entendem. E nesse decorrer de tantas angústias, tantas tristezas, tantas ansiedades, tantos medos, tantas falta, você sente falta assim da vida, porque você não vive, você tá com o seu corpo, mas a sua alma está morta. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você já passou por uma dessas 3 situações, ansiedade, crise de pânico, crise de ansiedade, que por coincidência ou não, eu tive as 3. Não me orgulho disso, porém Deus, Ele sabe o que a gente suporta, sabe? Eu sempre achei que eu não ia conseguir suportar, eu sempre achei que não daria certo. Eu digo: Deus, eu não vou aguentar isso não, a angústia é muito grande, nossa, a vontade de não existir é muito tremenda. Eu acredito, se eu não tivesse me apegado tanto a Deus, mais do que eu já era, teria tido um final bem mais terrível para mim, né? E eu acredito que Deus, Ele estava comigo em todos os momentos. Sempre quando eu falava isso para alguém, que no começo assim eu não quis que todo mundo soubesse, eu ficava com muita vergonha, muita incerteza, sabe? Ficava com medo de ser julgada, das pessoas acharem que eu tava querendo chamar atenção e de julgarem, porque não tem Deus, porque não agradece, sabe? Porque tem gente que fala cada besteira, cada... Mas enfim, o que importa é que Deus sabe a nosso respeito, né? E Deus, Ele sabe o quanto eu amo, Deus, Ele sabe o quanto eu clamo, Deus, Ele sabe quantas vezes eu tenho comunhão, quantas vezes eu leio a Bíblia, quantas vezes eu oro. E o que Deus, Ele sabe a meu respeito é o que importa.
que as pessoas falam são detalhes. Muitas vezes as pessoas falam sobre nós, elas estão dizendo muito mais dela do que mesmo sobre a nossa pessoa. E indiretamente ou diretamente eu ouvia muitas coisas assim, sabe? Eu não sei se as pessoas já percebiam, eu não sei, mas era umas coisas assim dolorosas, sabe? Tem quando você tá a ponto de pular num precipício e alguém chega assim pra você, pá, deixa eu te ajudar. Eu senti muito isso, sabe? E eu contei pra umas pessoas na verdade me viram tendo crises. Eu tinha muita vergonha, nossa, tinha muita vergonha. Eu lembro um dia que eu tava na piscina, tava lá com o pessoal da igreja, meu filho, meu esposo. E eu tava muito assustada, muito, 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 muito assustada. Pessoas do meu convívio, pessoas que eu amo, pessoas que tá no meu dia a dia. E eu tava com muito medo deles e eu não sabia por quê. Eu tava com medo, não de todos, sabe? Porque tem pessoas que são mais próximas a mim. E eu sentia e sinto até hoje, mas eu digo segurança, né? Mas eu ficava assustada com umas pessoas assim, do nada, sem as pessoas falarem nada, sem nada. Eu ficava muito assustada. E eu lembro que eu entrei no banheiro e eu chorava assim, como se não houvesse o amanhã. Eu chorava muito, muito mesmo. E entrou no banheiro minha comadre, prima, irmã em Cristo, Cacau Aparecida, que é alguém que eu amo assim, sem dimensão. Eu tenho um amor por ela assim que eu não sei nem explicar. Ela esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Ela esteve comigo na adoção do meu filho, na realização do meu sonho. Ela estava lá presente, me ajudando, me dando força. Então, ela é uma pessoa que vem a cada ano, sabe, assim, me dando apoio. É alguém assim que eu amo sem fronteiras. E ela entrou no banheiro. E quando eu tava lá chorando, desesperada, eu ficava com medo de alguém entrar no banheiro, porque esse banheiro, ele só encostava, não tinha como você travar. E eu chorava lá, chorava mais. O pessoal tinha visto que eu tinha entrado no banheiro, então eu imaginei, então ninguém vai entrar no banheiro que vai achar que eu esteja usando o banheiro. E eu fiquei assim muito desesperada, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer. E Deus, ele falou ao meu coração que ele ia colocar alguém ali dentro para me ajudar. Quando ela entrou, eu chorei bem mais, porque eu senti que Deus ele estava falando ali comigo, que ela era alguém que não ia me julgar, sabe? Não ia me criticar. E ela me abraçou e me falou palavras assim tão de conforto, sabe? E eu lembro que eu consegui retomar um pouco o meu fôlego e voltar de novo pra lá. Eu sei que eu fiquei estranha, sabe? Algumas pessoas perguntou, oxe, por que tá assim? E eu dizia, eu tô mal, não tô bem, sabe? Eu tô cansada, que de fato eu tava, que nessa época eu não tava conseguindo dormir direito, não conseguia comer direito. É todo um processo, sabe? Não é só a ansiedade em si, a crise, o pânico, mexe com sua estrutura, mexe com o seu sono, mexe com a sua vida, né? E eu estava ali num processo muito de diminuição, sabe? Eu ficava muito pensativa com o que fazer, o que fazer. Eu não queria me afastar das pessoas, porque as pessoas não têm culpa do que eu estou passando. As pessoas, pelo menos, que estavam lá, porque tem alguém que tem culpa. Porém, essa pessoa também eu já perdoei. Eu já perdoei essa pessoa e eu falo pra você, foi a melhor coisa da minha vida eu ter perdoado essa pessoa, porque quando eu vi essa pessoa que machucou essa outra pessoa que eu tanto gosto e admiro, eu ficava muito mal, sabe? E eu dizia, eu olhava pra criatura e dizia, nossa, como assim você teve coragem de machucar alguém assim, né? E isso demorou um pouco. Não vou falar pra vocês que foi da noite pro dia, não, nada. Queria eu. Mas eu sabia que eu precisava liberar o perdão. Eu sabia que eu precisava desapegar daquele sentimento assim de... como você teve coragem de fazer uma coisa dessa? E Deus, ele me ajudou. Igual eu falo pra vocês desde o início. Deus, ele vem me ajudando em toda a trajetória da minha vida até aqui.
lembra da palavra do Senhor? Até aqui o Senhor tem me ajudado. E isso que aconteceu, até aqui Deus ele tem me ajudado. E eu lembro que nesse dia eu retornei, fui novamente para a piscina. As pessoas de fato estavam percebendo porque eu não tinha como disfarçar. E eu não quis me reservar. Era muito difícil sair de casa, muito difícil ver pessoas, era tudo muito difícil, é tudo muito intenso. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, você já teve alguma dessas malárias, eu acredito que você vai entender o que eu tô falando, porque é só passando, sabe? Para você entender de fato a essência. Não desejo para ninguém. Ó, se eu tivesse um inimigo crucial assim, fora Satanás, porque Satanás é meu inimigo crucial e ele já tá condenado e tá tudo certo ali. Deus ele vai queimar com fogo e enxofre esse mal da terra. Mas eu digo assim, um ser humano assim que convive comigo, se eu tivesse um ódio por alguém, eu não desejaria passar pelo que eu passei e por coisas que eu ainda passo, porque eu estou falando para vocês esse vídeo, mas eu não estou 100% curada da depressão. Crise de pânico, graças a Deus, eu melhorei muito, crise de ansiedade também, mas tem ainda um pouquinho. Eu gostaria de ter trazido esse vídeo para vocês quando eu tivesse 100% da cura, sabe? Só que muitas vezes Deus ele permite coisas na nossa vida para que a gente possamos ajudar outras pessoas. E eu não quero ficar com isso guardado para mim, porque eu desejo ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema que eu passei ou que eu passo, sabe? Eu quero trazer temas para que vocês possam entender que Deus ele tá conosco. Não é porque a gente estamos no vale que Deus ele não está com cada um de nós. Deus ele sempre está conosco, sempre. E eu sentia a mão de Deus em tudo. Muitas vezes, quando dava crise, eu dizia, meu Deus, por que eu? Eu questionava muito por que eu? Porque, tipo, sabe? Eu não questionava isso porque eu seja melhor que ninguém, que outras pessoas mereciam e eu não. É porque eu amo tanto a Deus, eu oro, eu leio Bíblias, eu tenho uma comunhão com o Senhor. E eu não estava questionando a Deus porque eu fazia tudo isso, mas porque que eu amo tanto a Deus, o procuro, busco e tem essa enfermidade na minha vida, sabe? Você pode até não entender o porquê desse questionamento, mas quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não imagina que logo 3 mazelas vai acontecer com você assim de uma vez só para destruir você. E eu precisei ir, né, para psicóloga. Na primeira vez que eu fui, ela já me diagnosticou assim com depressão, com ansiedade. E da segunda vez, terceira vez, eu acredito, na terceira ela já me passou para o psiquiatra. Foi quando eu fui diagnosticada depressão, crise de ansiedade e a crise de pânico, né? Eu chorava muito lá na psicóloga. Nossa, que vergonha. Ai, Deus sabe de tudo, né? Deus, ele... Eu orei muito a Deus para poder ir, que eu disse, meu Deus, não basta ter os problemas, eu vou ter que estar desabafando isso com alguém desconhecido. E eu sempre me questionei que, tipo, eu falo as coisas para Deus, então para mim bastava. Mas Deus, ele sabe de tudo. Eu fui para psiquiatra, eu tive muito medo do psiquiatra. Nossa, muito bruto, sabe? Me ajudou muito ele, mas como eu tava em uma fase difícil, eu acredito que também pode ter sido isso, sabe? E ele passou medicações. Eu tomava remédio praticamente para tudo. Eu tomava remédio para dormir, para acordar e para viver. Todos os dias, remédio para dormir, para acordar e para viver. E você fica em um ciclo tão vicioso que só Cristo na causa, sabe? Tudo que você sente, aí você vai se afogar lá nos remédios. Eu não digo a você que remédio é uma coisa ruim, mas ele também não é uma coisa tão boa, sabe? Você viver refém das medicações para viver é muito penoso, sabe? E todas as vezes, quando eu tava ali passando por aqueles momentos que eu tomava as medicações, eu disse, meu Deus, eu só vou viver a minha vida toda tomando essas medicações. E pra mim, no começo, foi tudo muito difícil. Mas o que eu quero trazer para vocês sobre tudo isso que eu passei e sobre tudo isso que eu passo. Que quando a gente estamos com Deus, a gente começa a ter
discernimento das coisas, sabe? Uma dor, que isso trouxe muita dor para minha vida, muita dor para minha família. Minha família ficava com muito medo de eu fazer besteira, sabe? Porque de fato dava vontade e às vezes ainda dá, mas eu acredito assim que o que me segurou até hoje, lógico que sempre foi Deus, sempre será Deus, mas também o presente que Deus me deu, sabe? Eu sempre disse assim, eu daria a vida pelo meu filho, eu dou a vida pelo meu filho se necessário for, mas eu aprendi a viver por ele. Eu sempre pensei, meu marido tinha como tocar a vida dele, meus pais, meus amigos, com o tempo todo mundo ia me esquecer. Eu espero, né? Porque passa, né? Passa. Só passa para quem morre, né? Acaba para quem morre, para quem vive continua. Mas eu ficava pensando assim, meu filho amado, enquanto eu tanto desejei, tanto sonhei, tanto clamei a Deus por ele. E eu olhava assim para ele, eu disse, nossa, Deus é incrível, sabe? Eu sempre clamei ao Senhor para que ele me abençoasse com um filho. E Deus, ele me deu um filho homem, um filho do qual ele já tinha nome, ele já tinha roupas, ele já tinha sapatos, ele já tinha muita coisa, sabe? Ele nem existia, mas ele não existia na minha vida, mas ele já existia nos planos de Deus. E eu acredito assim, Deus, ele não permite que uma folha caia sem um propósito. E em Deus me presentear com o meu filho Mateus, foi porque Deus, ele sabia que eu ia passar por essa fase. E eu acredito que Deus olhou assim e disse, nossa filha, você vai precisar de um cano de escape para você saber que tem alguém que precisa de você. E até hoje, quando vem pensamentos ou alguma coisa, eu sempre tento pensar em coisas boas. E uma das coisas eu penso no meu filho, o meu presente de Deus, sabe? Eu olhando para o meu filho assim, eu vejo quanto Deus, ele me ama. Não que eu não veja em outras coisas, sabe? Mas meu filho é um dos maiores presentes que Deus, ele me deu, que me proporcionou. Então, eu digo para vocês, nunca será fácil. Eu acredito que Deus, ele quer que eu ajude outras pessoas a se curarem, que eu ajude outras pessoas a saírem do poço. Porque para mim chegar hoje aqui e estar falando para vocês plenamente, sem chorar, sem berrar, eu falo para vocês que é um avanço muito grande. É um amor muito grande que Deus, ele tem por mim e ele tem por você esse amor também. Deus, quando ele permite algo na nossa vida, é porque ele quer que através da nossa dor a gente possamos curar outras pessoas. Eu hoje sou a pessoa mais indicada para ajudar pessoas que tenham problemas psicológicos, não porque eu seja uma psicóloga, uma psiquiatra, mas porque eu vivi na essência, eu vivo algumas coisas ainda na essência. E a minha cura vai chegar. Eu creio que a minha cura vai chegar. Eu não sei quando. Eu digo a cura 100%, sabe? A cura que eu desejo é uma cura 100%, porque Deus, ele não faz nada pela metade. Mas a gente temos que viver o processo. E às vezes o processo é mais longo do que a gente deseja, mais longo do que a gente quer. Mas é um processo. A gente temos que passar por ele. E eu sou grata a Deus por passar por esse processo, sabe? Ele está me ensinando a crescer, ele está me ensinando a evoluir, a conseguir guardar meus sentimentos para as pessoas que de fato se importam comigo. Antigamente eu jogava meus sentimentos assim, ó, para todos. Todos tinham acesso aos meus sentimentos, todos tinham acesso às minhas dores. E todos vão continuar tendo acesso à minha felicidade, porque isso é algo que a gente não devemos guardar quando estamos felizes. Eu falo para vocês, Deus, ele nunca nos desampara. Ele sempre envia pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar, para mostrar, ó, você está passando por isso, mas você não está só. E por mais que tenha sido difícil, eu tenho uma família assim, maravilhosa, tipo, selecionada assim por Deus, presente do Senhor, sabe? Meus pais, eles são pessoas assim muito
muito de Deus, sabe? Que me entende, tenta me entender assim de umas formas que muitas vezes nem eu mesmo consigo me entender, me apoia, me suporta, sabe? Porque quando você tá passando por esses processos, nossa, muda muita coisa em sua vida. E se você não tiver pessoas que te dê o suporte, você cai de vez, cai e vai. Meu marido é um presente de Deus para minha vida. Meu marido é alguém que está comigo, né? Todos os momentos. Ele suportou e suporta ainda muita coisa, sabe? Porque às vezes quando dá alguma ansiedadezinha, por mínima que seja, às vezes dá um desesperinho, eu começo a chorar, ele me abraça, me beija. Não é aqueles tipo de pessoas que tipo, ai, tá querendo chamar atenção. Não, porque ele me conheceu antes, ele sabia que por mais que eu chorasse por tudo, que eu sempre fui muito emotiva, ele sabe que ele sempre me deu amor e carinho. E eu não preciso, você não precisa cobrar algo que você já recebe, né? Você não precisa cobrar atenção de alguém que já te dá. Você não precisa cobrar amor de alguém que já te dá. Isso é contra as regras da vida. E ele sempre me deu muito amor, muito carinho, sempre fez de tudo que ele pôde e faz por mim. Então ele esteve e está comigo em todos os momentos. Ele é um homem assim maravilhoso, maravilhoso, mas ele é meu, presente de Deus para mim. Amém, glória a Deus. E eu sempre digo, né, Deus ele seleciona aquelas pessoas pra gente, quando a gente esperamos no tempo de Deus. Eu soube esperar no tempo de Deus. Saiba esperar no tempo de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam tão desesperadas para casar que casa com qualquer traste, com qualquer pedra ruim, que no futuro só vai sofrer, quebrar a cara. Espere no tempo de Deus. Homem e mulher, espere tudo no tempo de Deus, que o tempo de Deus ele é maravilhoso, ele é exato. E Deus ele sabe o propósito de tudo na nossa vida. E para finalizar esse vídeo, eu digo, se vocês quiserem algum tema de vídeo, coloca aqui por favor nos comentários. Eu tô um pouco sem títulos assim de vídeo, sabe? Mas alguma coisa que você queira saber. Só não vou poder falar o nome das medicações que foram passadas para mim, porque isso você tem que ir para um profissional. Mas se você quiser que eu diga aqui alguma experiência que eu tive, alguma coisa que eu passei, como eu consegui lidar, que eu também pretendo trazer isso para aqui, para o canal, como eu tô conseguindo lidar com as emoções, com as ansiedades, eu irei deixar aqui para vocês também gravar vídeos e comentar aqui no comentário de vocês. Tudo passa, sabe? Se a gente olhar para a palavra do Senhor, a gente vai ver que aquelas pessoas que tanto sofreram, que tanto passaram por humilhações, essas pessoas também tiveram a vitória. E não importa o fim que a gente venhamos ter aqui neste mundo, sabe? O que importa é que a gente sempre esteja em Cristo. Quando a gente estamos em Cristo, a gente começa a entender a essência de estarmos aqui. Chega com mais vigor o que a palavra do Senhor diz. Quer morramos ou vivamos, que possamos ser do Senhor. Então, que Deus ele te abençoe, que Deus ele me abençoe, nos ajude nessa jornada e que em breve o nosso rei vai voltar. E ele vai nos ajudar a passar por todas dificuldades, provações, tribulações que o mundo nos proporciona. Em breve estaremos nas mansões celestiais. Se você crê, digite amém aqui. Eu creio que eu estarei no céu. Deus, ele é bom todo o tempo e o tempo todo. Muito questionei, mas hoje eu entendo que Deus ele quer que eu cresça. Deus ele quer que eu deixe muitas coisas que eu tinha antes. Principalmente uma das coisas que eu vim mais percebendo é que Deus ele quer que eu não permita que todas as pessoas tenham acesso aos meus sentimentos. E isso hoje eu consigo discernir. E eu quero falar para vocês que Deus, ele permite coisas na nossa vida para nos fazer crescer. E eu venho crescendo muito com tudo isso que eu passei, com tudo isso que eu venho passando. Eu estou crescendo bastante. Eu estou conseguindo entender o que Deus ele quer para minha vida.
E quando a gente entende o que Deus ele quer para nossa vida, a gente consegue dar um passo à frente. E é esse passo à frente que eu quero que você também dê. Por isso eu vim contar aqui meu testemunho para vocês antes mesmo de eu ser curada, porque eu tenho certeza. Uma das certezas que eu tenho é que a cura vem. A cura vem porque o Deus que eu sirvo, ele não dorme. O Deus que eu sirvo, ele é um Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E é um Deus que ele disse para mim e para você: eu vou te curar. E eu me apego a essa promessa do Senhor. E eu creio que a cura vem. E quando a cura vir, porque eu seria hipócrita de chegar aqui para vocês e dizer assim: não, eu estou curada 100%. Que vocês me olhando por fora, vocês não iriam perceber. Porque graças a Deus, para a glória do Senhor, eu estou 90%, eu vou dar a minha pontuação. Eu estou 95% curada. Mas eu quero trazer aqui o 100%, porque quando Deus ele promete, ele cumpre. Deus ele me prometeu dessa cura. Essa cura vai vir. E eu também quero deixar aqui agradecimento, sabe, para meus amigos, as pessoas que estavam comigo, meus familiares que me apoiaram, que isso faz toda a diferença, sabe? Quando você se sente amada, quando você se sente acolhida, não é que você queira que as pessoas fiquem, coitadinha, não é isso. É você saber que, de certa forma, você faz alguma diferença aqui nesse mundo, sabe? Que alguém se importa. Porque o inimigo, ele age muito também na nossa mente, nessa fase. Ele faz com que a gente se sinta nada, um lixo, sabe? Você não presta, você só vai passar essa situação se você não viver mais. É muita coisa que você passa assim na sua mente e você sabe que isso não vem de Deus. Isso não vem de você, porque Deus ele nos criou para a eternidade, ele não nos criou para que a gente morresse, né? Mas eu digo a você, em todo momento Deus ele estava ali comigo. Muitas vezes eu falava para Deus: Senhor, eu não aguento. E Deus ele vinha e me ajudava mais uma vez. Eu consegui passar. Passar e passar e passar. E estou aqui para a honra e glória do Senhor. Quando eu receber a cura total, eu venho falando aqui nome por nome de pessoas que estavam comigo neste processo. Mas, por agora, eu quero que vocês confiem em Deus. E vamos fazer uma oração para que Deus ele venha ao nosso encontro e nos ajude a passar por todas as dificuldades da nossa vida. Fecha os teus olhos onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, Senhor, eu te peço, eu te suplico, Pai, vai ao encontro dessa pessoa que está vendo este vídeo, Senhor. Vai ao encontro dessa família, Senhor, que muitas vezes está destruída, muitas vezes está dilacerada, Senhor, com as provações do dia a dia. Vai ao encontro com essa pessoa, Senhor, que tem ansiedade, que tem crise de ansiedade, tem crise de pânico, Senhor. Da mesma forma que a cada dia o Senhor vem me erguendo, Senhor, ergue essa pessoa. Que a cada dia, Senhor, possamos te procurar, te colocar em primeiro lugar e crescer em espírito e em verdade. Que o nosso eu venha morrer a cada dia, Senhor, e o teu eu venha preencher o nosso coração. Obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor nos permite, Senhor, é para que a gente possamos ajudar outras pessoas, para que outras vidas sejam resgatadas e para que cada um de nós possamos entender, Pai, que o fim não é perder a vida, o fim é a cura. E que a cura chegue na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso estabelecimento. Tudo seja para honrar e glorificar o teu santo e glorioso nome. Obrigada, Pai. Fica conosco. Vai ao encontro dessa pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo este vídeo. Cura ela de qualquer enfermidade, física, mental ou espiritual. É o que te clamamos, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus esteja conosco. Um grande cheiro e que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz.